Shalom, queridos, graça e paz. Mais uma vez aqui nós juntos para mais um estudo diário da Palavra de Deus. Estamos prosseguindo neste desafio de concluirmos o estudo de toda a Bíblia em um ano. Hoje é o 37º dia. Amém? Vamos orar. Meu Senhor, meu Deus e meu Pai, quero te agradecer, Senhor, por todas as vidas que estão acompanhando este projeto. Por aqueles também que estão orando por este projeto. Por aqueles também, Senhor, que estão investindo neste projeto. Nós queremos, de maneira profunda, de todo o nosso coração, agradecer a eles. E agradecer ao Senhor por poder nos oportunizar este momento especial de divulgação, de expansão da palavra do Senhor. Fica conosco, porque hoje temos uma palavra poderosa da parte de Deus para abençoar a sua vida. Deus te abençoe. A primeira leitura deste 37º dia, efetivamente, estamos no dia 7 de julho, está aí no livro de Marcos, e nós vamos ler o capítulo 14, do versículo 1 ao 31, que tem vários momentos falando da traição de Jesus, da última Páscoa, Jesus sendo ungido em Betânia. Fique ligado, porque o Senhor vai falar contigo. Diz assim a palavra do Senhor. E 2 dias depois era a Páscoa e a festa dos pães asmos. E os principais dos sacerdotes e escribas procuravam como o prenderiam com dolo, com culpa, com engano, e lhe matariam. E diziam, não no dia da festa, para que não se faça alvoroço entre o povo. E estando Jesus em Betânia, em casa de Simão, o leproso, assentado à mesa, eis que uma mulher, tendo em sua mão um frasco de alabastro, de unguento, de nardo puro de muito preço, veio e, quebrando o frasco, lhe o derramou sobre a sua cabeça. E houve alguns que se indignaram entre si e disseram, para que se fez este desperdício de unguento? Calcula-se, pela forma como foi falado, que esse unguento valeria aí algo aproximado de $10.000. Um valor significativo. Era um perfume raro, e hoje estaria valendo aí R$40.000. Só para você poder ter uma ideia da reclamação, de alguns que estavam ali presentes nesse evento. Verso 5. Porque isto podia ser vendido por mais de 300 denários e dá-los aos pobres. E murmuravam contra ela. Jesus, porém, disse-lhes, deixa,
porque a molestais, ela me tem feito uma boa obra. Porque os pobres sempre terão convosco, e quando quiserem lhes poderão fazer o bem, mas a mim nem sempre terão. Esta fez o que podia, porque se antecipou a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde for pregado este evangelho, também o que ela fez será contado para a sua memória. Então, Judas, o Iscariotes, um dos 12, foi aos principais dos sacerdotes para o entregar. E eles, ouvindo, se alegraram e prometeram que lhe dariam dinheiro, e procuravam uma oportunidade para o entregar. E no primeiro dia da festa da Páscoa dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, seus discípulos lhe disseram: aonde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Então enviou 2 de seus discípulos e lhes disse: vão à cidade, e eis que encontrarão um homem que leva um cântaro de água. O sigam, e onde quer que entrar, dizei ao senhor da casa: o mestre diz: onde está o aposento onde hei de comer a Páscoa com meus discípulos? E ele vos mostrará um grande aposento mobiliado. Então façam ali os preparativos. E indo seus discípulos, foram à cidade e encontraram exatamente como se lhes havia dito. E então prepararam a Páscoa. E chegada a tarde, ele foi com os 12, e quando se assentaram à mesa e comiam, disse Jesus: em verdade vos digo, que um de vós que come comigo há de me trair. Então eles começaram a entristecer-se, e a lhe dizer, um após outro: porventura sou eu, Senhor? E outro disse: serei eu? E ele respondendo lhes disse: é um dos 12, o que mete comigo a mão no prato. Todos molhavam o pão com ele lá no prato, de modo que a declaração realmente não dizia muito. Na verdade, o Filho do Homem vai como dele está escrito. Mas ai daquele por quem o Filho do Homem é traído. Bom seria para tal homem nunca ter nascido. E estando eles comendo, tomou Jesus o pão e, abençoando, partiu e lhes deu, dizendo: tomem e comam isto, porque é o meu corpo. E tomando o copo, tendo dado graças, deu-lhes a todos e beberam. E lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que por muitos é derramado. Em verdade vos digo que não beberei mais do fruto da vide até aquele dia, quando o beber novo no reino de Deus. E tendo cantado o hino, saíram para o monte das oliveiras. Então Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque escrito está: ferirei o pastor e se dispersarão as ovelhas. Mas depois que eu ressuscitar, irei adiante de vós a Galileia. Então Pedro lhe disse: ainda que todos se escandalizem, porém eu nunca. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo, hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, por 3 vezes me negarás. Mas ele com veemência dizia: ainda que me seja necessário morrer contigo, de modo algum te negarei. E todos diziam da mesma maneira. Esse texto mostra aí
a última refeição feita por Jesus antes de ser levado à crucificação. E como se deu, né, a negação de Pedro à pessoa de Jesus e também a traição de Judas. Na próxima leitura, no próximo estudo, você terá continuidade desse capítulo com Jesus no jardim do Getsemane. Deus te abençoe. A segunda leitura está aí no livro de 1 Reis, capítulo 8, e que diz assim a palavra que prevalece. Então Salomão ajuntou os anciãos de Israel e todos os cabeças das tribos e aos príncipes das famílias dos filhos de Israel diante dele em Jerusalém para trazer a arca do concerto do Senhor da cidade de Davi, que é Sião. E se ajuntaram ao rei Salomão todos os homens de Israel no mês de Etani, que é o 7º mês, outubro, no dia solene. E todos os anciãos de Israel vieram, e os sacerdotes alçaram a arca, e levaram a arca do Senhor, e o tabernáculo do testemunho, e todos os objetos sagrados que estavam no tabernáculo. E assim os levavam os sacerdotes e levitas, e o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que a ele se ajuntou, estava diante da arca com ele, sacrificando ovelhas e bois, que pela multidão não se podiam contar nem numerar. E os sacerdotes então colocaram a arca do concerto do Senhor em seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins tinham as asas estendidas sobre o lugar da arca, e assim cobriam os querubins a arca e as suas varas por cima. E as varas se sobressaíam tanto que as cabeças das varas se deixavam ver do santuário diante do oráculo, mas não se viam de fora, e assim ficaram até ao dia de hoje. Na arca nada havia a não ser as 2 tábuas de pedra, né? São a lei com os 10 mandamentos, que haviam sido postas ali por Moisés, lá no Horebe, onde o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, quando saíram da terra do Egito. E quando os sacerdotes saíram do santuário, a nuvem encheu a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam ficar para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Então disse Salomão: o Senhor havia dito que ele habitaria na escuridão. Eu edifiquei uma casa, por morada tua, assento em que tu habites para sempre. E voltando o rei seu rosto, abençoou a toda a congregação de Israel, e toda a congregação de Israel estava em pé. E disse: bendito seja o Senhor, Deus de Israel, que falou pela sua boca a Davi, meu pai, e pela sua mão o cumpriu, dizendo: desde o dia em que resgatei o meu povo de Israel do Egito, não escolhi cidade de todas as tribos de Israel para edificar casa na qual estivesse o meu nome, embora escolhi a Davi para que presidisse sobre o meu povo de Israel. E Davi, meu pai, propôs no seu coração edificar uma casa no nome do Senhor Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto houve em teu coração propósito de edificar uma casa ao meu nome, bem tens feito em possuir tal vontade. Porém, tu não edificarás a casa, a não ser teu filho que sairá de teus lombos. Ele edificará a casa ao meu nome. E o Senhor verificou a sua palavra que havia dito
ao ter me levantado em lugar de Davi meu pai e me assentado no trono de Israel, como o Senhor havia dito, e assim edifiquei a casa no nome do Senhor, Deus de Israel. E constituí nele lugar para a arca, na qual está a aliança do Senhor, que ele fez com os nossos pais quando os tirou da terra do Egito. E Salomão se pôs em pé diante da arca do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendendo as suas mãos ao céu, disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, nem em cima nos céus, nem embaixo na terra, que guardas o conserto e a misericórdia aos teus servos, os que andam diante de ti, de todo o seu coração, que cumpriste a teu servo Davi, meu pai, o que lhe disseste, o que com a tua boca disseste, com a tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, cumpre a teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometeste, dizendo: não faltará varão de ti diante de mim, que se assente no trono de Israel, contanto que teus filhos guardem o seu caminho e que andem diante de mim como tu andaste diante de mim. Agora, pois, ó Deus de Israel, que seja firme a tua palavra que disseste a teu servo Davi, meu pai. Na verdade, Deus teria que morar na terra? Eis que os céus e os céus dos céus não lhe podem conter, quanto menos esta casa que eu edifiquei. Contudo, tu atenderás a oração de teu servo e a sua prece, ó Senhor meu Deus, ouvindo o clamor e a oração que teu servo faz hoje diante de ti. Que estejam os teus olhos abertos de noite e de dia sobre essa casa, sobre este lugar do qual tens dito: o meu nome estará ali, e que ouças a oração que teu servo fará neste lugar. Ouvirás, pois, a oração de teu servo e de teu povo Israel, quando orarem neste lugar. Também tu os ouvirás no lugar da tua habitação nos céus, que ouças e possas perdoar. Quando alguém pecar contra o seu próximo e tomar em juramento, lhe fazendo jurar, e vier o julgamento de maldição do teu altar nesta casa, tu ouvirás, então nos céus, e operarás e julgarás aos teus servos, condenando ao ímpio, dando o seu caminho sobre a sua cabeça, e justificando ao justo, lhe dando conforme a sua justiça. Quando o teu povo Israel tiver caído diante de seus inimigos, por ter pecado contra ti, e se voltarem e confessarem o teu nome, e orarem e rogarem a ti, com humildade nesta casa, tu os ouvirás nos céus, e perdoarás o pecado do teu povo Israel, e os tornarás para a terra que deste a seus pais. Quando o céu se fechar e não houver chuva, por haverem eles pecado contra ti, e lhe rogarem neste lugar e confessarem o teu nome, e se voltarem dos seus pecados quando estiverem aflitos, tu os ouvirás nos céus, e perdoarás o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, lhe ensinando o bom caminho em que andem. E darás chuva sobre a tua terra, a qual deste ao teu povo por herdade. Quando na terra houver fome, ou pestilência, houver queimadas, ou ferrugem, houver gafanhotos, ou pulgão, e se os teus inimigos os tiverem cercado na terra de seu domicílio, qualquer praga ou enfermidade que seja, toda oração e toda súplica que fizer qualquer homem, ou todo o teu povo Israel, quando qualquer reconhecer a praga do seu coração e estender as suas mãos a esta casa, tu ouvirás nos céus, da habitação da tua morada, e perdoarás, e agirás, e darás a cada um conforme os seus caminhos,
cujo coração tu conheces. Pois somente tu conheces o coração de todos os filhos dos homens, para que temam a ti todos os dias em que viverem sobre a face da terra que tu mesmo deste a nossos pais. E deste modo também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, que tiver vindo de longínquas terras por causa do teu nome, porque ouvirão falar do teu grande nome, da tua mão forte, do teu braço estendido, e vier orar nesta casa, então ouça tu dos céus, da habitação da tua morada, e faze conforme a tudo que aqueles pelos quais o estrangeiro houver a ti chamado, para que todos os povos da terra conheçam o teu nome e te temam, como o teu povo Israel, e entendam que o teu nome é invocado sobre esta casa que eu edifiquei. Se o teu povo sair à batalha contra os seus inimigos, pelo caminho que tu os enviar, e orarem ao Senhor para o lado da cidade que tu escolheste, e para a casa que eu edifiquei ao teu nome, ouça então tu dos céus a sua oração e a sua súplica, e lhes faça justiça. Se tiverem pecado contra ti, porque não há homem que não peque, e tu estiveres irado contra eles, e os entregares diante do inimigo para que os levem em cativeiro, à terra inimiga, seja longe ou perto, e eles reconhecerem em si na terra onde foram levados cativos, se converterem e orarem a ti na terra do seu cativeiro, e disserem: pecamos, fizemos o mal e cometemos impiedade, e se converterem a ti de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos que os levaram cativos, e orarem a ti para o lado da sua terra, que tu deste a seus pais, para esta cidade que tu escolheste, e a casa que eu edifiquei ao teu nome, então ouve tu dos céus, da habitação da tua morada, a sua oração e a sua súplica, e lhes faça justiça. E perdoa o teu povo que tenha pecado contra ti, e todas as suas transgressões com as quais houveram pecado contra ti, e use para com eles de misericórdia perante os que os levaram em cativeiro. Porque eles são teu povo e a tua herdade que tu tiraste do Egito, do meio do forno de ferro. Que os teus olhos estejam abertos à oração do teu servo e à súplica do teu povo Israel, para que os ouças em tudo aquilo que te invocarem, porque tu os separastes para ti como tua herança dentre todos os povos da terra. Como disseste pela mão de Moisés teu servo, quando tiraste os nossos pais do Egito, ó Senhor Deus. E aconteceu que quando acabou Salomão de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, levantou-se, pois estava de joelhos diante do altar do Senhor e com as suas mãos estendidas ao céu. E estando em pé, abençoou a toda a congregação de Israel, dizendo em alta voz: bendito seja o Senhor, que deu repouso a Israel, seu povo, conforme tudo que ele havia dito. Nenhuma palavra falhou de todas as suas promessas que expressou por Moisés, seu servo. Seja conosco, Senhor nosso Deus, como foi com nossos pais, e não nos deixe, não nos desampare. Inclina o nosso coração para ti, para que andemos em todos os teus caminhos e guardemos os teus mandamentos e os teus estatutos e os teus direitos, quais ordenastes aos nossos pais. E que estas minhas palavras, com que orei diante do Senhor, estejam perto do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele proteja a causa do seu servo e do seu povo Israel, cada qual em seu tempo,
a fim de que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro. Seja, pois, perfeito o vosso coração para com o Senhor nosso Deus, andando em seus estatutos e guardando os seus mandamentos, como no dia de hoje. Então o rei e todo Israel com ele sacrificaram vítimas perante o Senhor. E sacrificou Salomão aos sacrifícios pacíficos, os quais ofereceu ao Senhor 22.000 bois, 120.000 ovelhas. E assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. Naquele mesmo dia santificou o rei o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porque ofereceu ali os holocaustos e as ofertas e as gorduras das ofertas de paz. Porquanto o altar de bronze que estava diante do Senhor era pequeno, e não couberam nele os holocaustos e as ofertas e a gordura das ofertas pacíficas. Naquele tempo, Salomão celebrou a festa, e com ele todo Israel, uma grande congregação, desde quando entram em Ramate até o rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, por 7 dias, e outros 7 dias, isto é, por 14 dias, e despediu o povo no 8º dia. E eles abençoaram o rei, foram às suas moradas alegres e contentes de coração por todos os benefícios que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo Israel. Bela esta oração de Salomão, agradecendo a Deus, consagrando o templo e abençoando o povo. Aleluias! Este é o nosso Deus. A terceira leitura desse 37º dia está aí no capítulo 10 do livro de Oséias, e que diz o seguinte: os altares dos ídolos de Israel serão derrubados. Israel é uma vide estéril, que produz fruto para si mesmo. Conforme a abundância do seu fruto, multiplicou também os altares, conforme a bondade da sua terra, aumentaram as suas estátuas de ídolos. Está dividido o seu coração, por isso serão achados culpados. Ele quebrará os seus altares e destruirá suas estátuas de ídolos. Certamente dirão agora: não temos rei porque não tememos ao Senhor. E o que faria o rei por nós? Falaram palavras jurando falsamente ao fazer uma aliança. Portanto, o juízo florescerá como um absinto nos sulcos dos campos. O absinto é um tipo de erva amarga. Pelos bezerros de Bet-Avém serão atemorizados os moradores de Samaria, porque o seu povo lamentará por causa do bezerro, e os seus sacerdotes que nele se regozijavam por causa da sua glória, a qual será dissipada. E será ele levado para a Síria como um presente ao rei Jarebe. Efraim será confundido, e Israel será envergonhada devido ao seu próprio conselho. O rei de Samaria será cortado como a espuma sobre a superfície das águas. Verso 8. E os lugares altos de Avém, o pecado de Israel, serão destruídos. Crescerá sobre os seus altares espinheiros cardos, e dirão os montes: cobrimos-nos, e as colinas: caiam sobre nós. Desde os dias de Gibeá pecaste, ó Israel. Ali estiveram a batalha em Gibeá contra os iníquos, não os alcançará. Eu os castigarei segundo o meu desejo, e povos se ajuntarão contra eles, quando então serão atados pela sua dupla transgressão. Efraim é uma bezerra domada, que gosta de debulhar,
mas eu passarei sobre a sua viçosa nuca, eu farei levar o jugo a Efraim, Judá lavrará e Jacó quebrará os seus torrões. Semeai para vós em justiça, cegai para vós em misericórdia. Arai para vós o campo de lavoura, porque é tempo de buscar ao Senhor, até que venha e vos ensine a justiça. Arastes impiedade, cegastes iniquidade, e comestes o fruto da mentira, porque confiaste no teu caminho, na multidão dos teus fortes. Portanto, entre o teu povo se levantará um grande alvoroço, e todas as tuas fortalezas serão destruídas, como destruiu Salmã e Bet-Arbel no dia da batalha. A mãe foi despedaçada sobre os filhos. Assim fará vós, Betel, por causa da vossa grande maldade. Na madrugada será o rei de Israel totalmente destruído. Mais um capítulo de Oséias, falando do juízo inevitável que cairá e que caiu sobre Israel. Até o final, nós vamos estar sempre conhecendo os pecados de Israel, mesmo tendo sido um povo escolhido por Deus para ser e fazer a diferença. Amém? Glória a Deus. Vamos orar. Ó meu Senhor Todo-Poderoso, te agradecemos por mais este dia de estudo e de leitura da Tua Palavra. Senhor, de maneira especial quero te pedir, desvenda, Senhor, as maravilhas da Tua Palavra, abrindo os nossos olhos, tirando as escamas dos nossos olhos espirituais, destapando os nossos ouvidos espirituais, para ouvirmos a Tua voz, o Teu comando, aquele propósito que o Senhor já estabeleceu para cada um de nós. Revela, Senhor, a cada um dos Teus filhos que estão nos acompanhando, porque eu sei que o Senhor é um Deus que fala. Aleluias. Deus te abençoe.